Todo mundo está falando de ChatGPT, Cloud Code, inteligência artificial, mas a maioria está usando IA do jeito errado e nem percebe. Eles pedem respostas inteligentes, mas entregam para a inteligência artificial dados bagunçados, informação espalhada em 10 lugares e nenhuma padronização dentro dos seus processos. O resultado disso? Resposta extremamente genérica àquilo que você já até sabia. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 estratégias essenciais que diferenciam as pessoas que só sabem brincar com IA daquelas que realmente tomam decisão estratégica dentro da sua obra utilizando inteligência artificial. E te adianto, uma empresa que começa a organizar os seus dados hoje abre uma vantagem enorme em relação à concorrência. E isso já está começando a acontecer. Então vamos lá para a nossa aula. Preparei essa aula aqui em forma de slides para ficar de forma bem prática, didática. E eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai sair entendendo de fato como usar uma inteligência artificial de forma prática e que tenha resultado dentro das suas obras. Então eu vou te mostrar as 3 estratégias essenciais para aplicar a inteligência artificial na gestão de obras. E como que esses pilares, eles irão transformar os dados do canteiro de obras em decisões operacionais. Então vamos lá. Qual que é a ilusão hoje da IA na construção civil? O grande boom da inteligência artificial fez com que pessoas comuns tivessem a oportunidade e o acesso a uma tecnologia que antes era tida apenas para grandes empresas. Não é que a IA ela surgiu agora de 2020 para cá, depois da pandemia. Não, ela já existia há muito tempo, mas ela só chegou na mão de pessoas comuns como eu e você depois que grandes empresas conseguiram transformar esses modelos em modelos acessíveis ao público. Só que, qual que é a grande ilusão desses modelos, dessas ferramentas dentro do nosso nicho, que é a construção civil? É justamente você pegar dados genéricos, tentar jogar dentro dessas ferramentas e, como consequência, você querer ter uma resposta bem elaborada. Você querer ter um resultado bem elaborado dessas inteligências artificiais. Então, o que acontece hoje aí no dia a dia? Talvez isso acontece com você, aconteceu comigo quando eu iniciei nesse mundo, que era o quê? Eu baixava lá o meu ChatGPT, fazia uma conta gratuita no ChatGPT, no Claude, no Gemini, e eu começava a conversar com a IA, e eu começava a conversar com essas ferramentas querendo ter algum resultado. Então eu começava a dar ali perguntas, fazia perguntas para ela de forma genérica, e consequentemente a IA iria me devolver respostas extremamente genéricas. Como no exemplo aqui, minha obra está atrasada, o que devo fazer? Isso é tão genérico que nem mesmo um engenheiro de 20, 30 anos aí, de experiência no mercado, não conseguiria te responder. Por quê? Porque ele não tem contexto para te responder. Muito menos uma inteligência artificial que não conhece nada das suas obras vai te responder uma pergunta dessa. Mas aqui é que está a grande questão. As empresas que criaram essas ferramentas, elas treinaram esses modelos para nunca deixar o usuário sem uma resposta. E isso é do treinamento dessas ferramentas. Você nunca vai ver uma inteligência artificial dizendo assim, eu não sei isso, não consigo te responder. Ela sempre vai te dar uma resposta. Só que ela vai te dar uma resposta baseada naquilo que você perguntou ela. Se você faz uma pergunta vazia, sem contexto nenhum, você também vai receber uma pergunta vazia e sem contexto nenhum. Então, entregar dados bagunçados vai fazer com que aquela ferramenta que utiliza de inteligência artificial também te entregue dados vazios, bagunçados, que não servem para nada. Então, qual que é a raiz desse problema? Por que que hoje a gente não consegue, muitas pessoas não conseguem ainda ter resultado com inteligência artificial dentro da construção civil, dentro da gestão das obras? Porque o caos dos dados nas obras, ele é unânime. Eu tenho experiência com gestão e administração de obras e eu sei que os dados de uma determinada obra não são fáceis de serem organizados. E quando você não tem processo de organização dos seus dados e trabalha com os dados totalmente dispersos, como está aqui no nosso slide, em que eu tenho um controle aqui no WhatsApp, eu tenho um orçamento no Excel, eu tenho um diário de obra aqui numa outra ferramenta, eu tenho um PDF dos meus projetos em um outro lugar. Então, essa desorganização, essa descentralização dos dados não vai trazer um resultado que você espera de uma inteligência artificial quando você imputar todas essas fontes de dados dentro dela de uma vez só. Então, como uma inteligência artificial ela pode raciocinar sobre um ecossistema que nem conversa entre si. Então, se o WhatsApp não conversa com a minha planilha de Excel, o Excel ele não conversa com o meu diário de obra, não conversa com os meus projetos, nada está ali sincronizado, nada está dentro ali de um hub de dados, uma IA ela não vai performar da forma como você acha que ela deve performar. Então, qual que é o novo paradigma da inteligência hoje para que você tenha performance realmente com essas ferramentas? E é onde eu quero te mostrar os 3 grandes pilares, que são as 3 estratégias que vão fazer você ter realmente resultado usando inteligência artificial. O primeiro pilar é o pilar do contexto. Uma IA é baseada em contexto. E se nós somos do nicho da construção civil, nós temos que dar contexto das nossas obras para as ferramentas de IA. O pilar 2 é ERP.
que é o cérebro de dados centralizados. Você precisa ter o seu ecossistema de dados das suas obras centralizados e que eles sejam um pilar de contexto ali para suas ferramentas de inteligência artificial. E o pilar 3 são os processos. E aqui não são os processos da ferramenta A ou ferramenta B, mas os processos dentro do seu escopo de trabalho, dentro da sua construtora, dentro das suas obras, a padronização humana previsível. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui esses 3 pilares, como que você faz para organizar esses 3 pilares e ter realmente resultado aí com a sua ferramenta de inteligência artificial. Então, o segredo não é qual IA usar. O segredo está em como você constrói a base para ela funcionar da forma correta. Então, vamos lá para o primeiro pilar, engenharia de contexto. Engenharia de contexto é um termo muito usado pelas pessoas que estão no mundo da inteligência artificial. É um termo extremamente usado pelas principais empresas de inteligência artificial no mundo, como a Anthropic, a OpenAI, o Google, as empresas chinesas, a xAI, que é a empresa do Elon Musk. Essas empresas, mundialmente conhecidas, utilizam dessa linguagem chamada engenharia de contexto para dar a maior performance para as IAs hoje em dia. Então, a IA, ela não conhece os seus custos, os seus prazos, os seus atrasos, ela não conhece o orçamento da sua obra, não conhece os seus fornecedores, ela não sabe nada disso. Ela tem um treinamento global, mas ela não foi treinada com a realidade das suas obras. Então, ela possui ali dados isolados. E, Pedro, como que eu faço para ter uma engenharia de contexto aí para eu dar para minha IA com relação às minhas obras? Então, o efeito do contexto na prática. Qual que é o grande erro aí da maioria das pessoas? O jeito errado é você dar um contexto extremamente raso, como aquele que eu dei lá no início. Minha obra está atrasada. Então, o output, que é a resposta desse modelo, dessa inteligência artificial, ela vai ser o quê? Aumente a equipe. Beleza, aumenta a equipe com base em quê? Que contexto eu tenho? Que engenharia de contexto eu tenho para aumentar uma equipe? Você não deu nenhuma engenharia de contexto para ela aqui. Você não deu nenhuma engenharia de dados para que ela tivesse aqui uma resposta que você tem que aumentar a equipe. Então, qual que é o jeito certo? O input, o contexto estruturado. Gravem bem isso aqui, pessoal. Contexto estruturado faz com que um LLM, um modelo de inteligência artificial, ela te dê a melhor resposta possível, o melhor resultado possível. Então, como que seria esse contexto estruturado? Eu tenho uma obra residencial alto padrão, 220 metros quadrados. Eu tenho um cronograma, estrutura dele 80%, alvenaria 60%. O orçado está 620, executado 390 mil reais. O estoque, falta aço, falta PVC. No diário de obra lá, eu tenho 3 dias de chuva, equipe reduzida. Então, um exemplo aqui para você entender o que é você dar contexto. É você dar dados da sua obra, você dá uma engenharia de dados ali para ela, para que ela te dê um output, ou seja, um resultado baseado agora em dados reais. E aqui, realmente, ela vai te ajudar a tomar uma melhor decisão. Então, o atraso concentra-se na alvenaria. Recomenda-se antecipar a compra do aço e PVC pendentes para destravar o avanço. Aqui, pessoal, vocês começaram a trabalhar com contexto estruturado. Isso é janela de contexto. Aí você fala, Pedro, mas eu coloco todos os meus PDFs, eu coloco ali todas as minhas planilhas, os meus projetos. Eu tenho contexto, eu tenho dados. E aqui eu quero mostrar para vocês, pessoal, quero falar para vocês sobre um conceito dentro da inteligência artificial que é muito utilizada por programadores, por desenvolvedores, por construtores de agentes de inteligência artificial, que é justamente a janela de contexto. Todas as vezes que vocês ouvirem esse termo na vida de vocês, lembre-se dessa aula aqui, janela de contexto. Toda inteligência artificial, ela foi criada e programada para trabalhar dentro de um espaço onde ela suporta um limite de palavras. A grosso modo falando, ela suporta um limite de palavras que, se ela passar desse limite de palavras, ela não vai lembrar, ela não vai guardar e, por consequência, ela vai inventar coisas para poder te dar uma resposta que seja ali agradável a você. Então, a partir do momento que você manda para a IA um Excel lá com 50 mil linhas de insumos, de tarefas, de etapas, depois manda para ela lá mais umas 50 pranchas lá do seu projeto, e aí fala assim, resolve essa obra aí para mim. Primeiro, se você estiver trabalhando dentro dessas inteligências artificiais padrões de mercado, como o ChatGPT, trabalhando ali direto no chat, você vai estourar rapidamente a janela de contexto, porque a janela de contexto dessas ferramentas são bem pequenas, em torno ali de 200 mil tokens. E quando você utiliza dessa técnica de mandar todos os documentos da sua obra, essa janela de contexto ela vai ser estourada, a IA vai começar a alucinar, ela vai te mandar coisas que não existem na sua obra, ela vai te enganar e você vai dizer que a ferramenta não presta. Então, janela de contexto, lembre-se, toda IA tem uma janela de contexto limite. Se eu não souber tratar os meus dados e dar somente aquilo que ela realmente precisa, eu não vou ter o resultado
ideal dentro da análise ali da minha gestão. Então vamos partir agora para o segundo pilar. Como estruturar esses dados e onde os seus dados moram? Os seus dados, eles precisam morar dentro de um cérebro. Eles precisam estar concentrados dentro de um hub que irá organizar esses dados, que vai fazer a união desses dados, vai tratar esses dados e só depois desses dados tratados é que eles vão passar para uma inteligência artificial analisar. Hoje, nós temos aí algumas ferramentas de ERP de obra. Talvez você já conheça algum ERP de obra aí, ou você até usa um ERP hoje. E um ERP, ele tem essa função de estruturar os seus dados, de fazer com que os sistemas das suas obras, elas tenham ali os dados de forma unificada. Mas o que acontece? A maioria desses ERPs não comunicam com os modelos de linguagem de inteligência artificial que nós temos no mercado hoje. Então você precisa de um cérebro de obras que seja específico para. Então você precisa de um ERP específico para a gestão de obras que, primeiro, vai organizar ali os seus dados, vai estruturar os seus dados da forma correta e, segundo ponto, esse ERP precisa ter a sua estrutura conectada às principais IAs do mercado, ou ele ter uma IA dentro dele ali para que possa conversar com os seus dados. E hoje nós temos uma ferramenta dessa no mercado. Eu vou te mostrar essa ferramenta aqui. Você pode fazer seu cadastro nela. A empresa é o Airo. O Airo, ele é a primeira IA 100% voltada aí para a gestão de obras e dentro dessa ferramenta existe um ERP de obras. Então vou deixar o link aqui dessa ferramenta aqui para vocês conhecerem ela aqui. Vocês vão ver que é uma ferramenta excepcional. E aqui vocês podem fazer um diagnóstico para saber como que está o estágio hoje da empresa de vocês, como que está o nível de vocês em relação à inteligência artificial e vocês vão ter aí um diagnóstico de como que tá as obras de vocês e a empresa de vocês. Então, vou deixar o link aqui e vocês podem ter acesso a esse cérebro aí. Então, o Airo, ele é esse cérebro. Ele é a ferramenta que une os seus dados, que une todos os seus ecossistemas. Nele ali, você vai ter o WhatsApp conectado ao Airo, você vai ter os orçamentos das suas obras, você vai ter os cronogramas, o estoque, o financeiro, tudo conectado a um cérebro de dados. Então a pergunta não é, eu uso ChatGPT, ou Claude, ou Gemini, ou Manus. Não, a pergunta certa é, quão organizados estão os dados da sua obra? Sem um ERP central, qualquer IA trabalha às cegas. Traduzindo isso aqui, pessoal. Sem os dados estruturados, a IA ela vai estar trabalhando às cegas. Ela não vai te dar o resultado que você precisa. Então, qual que é a anatomia da inteligência operacional? O cérebro de dados aqui, o Airo, ele tem a padronização dos dados e tem todos os dados ali em um ecossistema só. Então, ele vai ter ali a gestão dos clientes, dos orçamentos, dos cronogramas, estoque, histórico, operacional. E o Airo, ele vai ter ali uma integração direta, como vocês estão vendo aí no slide, com outras IAs. Aí entra a questão do Claude, entra a questão do Manus, que são as duas IAs que hoje o Airo ele se conecta, trazendo os dados vindos do Airo para dentro dessas inteligências artificiais e ali tendo um processamento analítico desses dados. Então você vai ter raciocínio lógico, previsão de risco, identificação de desvios. Você vai dar à IA a matéria-prima para que ela possa te dar o resultado que você tanto deseja ali na gestão das suas obras. E a prova real disso, a IA analisando dados da sua obra. Então, dá uma olhada nessa demonstração aqui. E qual é a prova real de tudo isso que eu acabei de falar? De estruturação de dados, de Airo, de você organizar ali, de você centralizar os seus dados dentro de um hub. Qual que é a prova real disso? Olha só esse exemplo aqui que eu vou te mostrar agora na tela, do Claude AI, que é a IA da Anthropic, conversando diretamente com o Airo, com as obras que estão cadastradas no Airo, com os dados que estão dentro do Airo. Olha só essa integração aqui na prática real. Então, eu pergunto para ele aqui, quais obras eu tenho cadastrado na construtora hoje, ou seja, eu estou dando o contexto real da minha realidade, o contexto real das obras do meu dia a dia. Ele me responde aqui todas as obras que eu tenho cadastradas e agora eu vou perguntar algo específico de uma obra. Eu vou fazer uma pergunta bem aberta, como você pode ver no vídeo aí, ó. Me dá como que está a obra X aí. E olha só, ele me responde literalmente com os dados reais dessa obra. Eu fiz uma pergunta abrangente, mas como eu tenho conectado a ele, a minha central de dados, o meu hub, eu estou dando o contexto que o hub construiu para mim, na alimentação que eu fiz dentro do hub de dados, que é o Airo. Então, sem Airo, eu não tenho contexto, eu não tenho engenharia de contexto. O Airo, ele me dá essa performance e ele me dá essa abertura de fazer agora perguntas mais abertas e genéricas, porque ele faz o papel da engenharia de contexto para mim. Então, essa é uma demonstração aí real de uma IA analisando dados da obra. E agora nós vamos para o pilar 3. Qual que é o terceiro pilar que eu acho que é um dos mais importantes? Que, na verdade, eu deixei ele por último, mas ele é o primeiro que você tem que colocar em prática hoje aí dentro da sua empresa, dentro da sua construtora, que é o quê? A IA exige padrão. E o padrão que eu estou falando aqui não é padrão dentro do seu RP, é um padrão humano. Olha só esse exemplo simples aqui, ó.
eu tenho 3 funcionários, o funcionário A, B e C. E cada um, em determinado momento, é responsável por fazer um cadastro ali de um insumo ou de um lançamento financeiro, que no exemplo aqui está o cimento. Então, o funcionário A, ele cadastra cimento, o nome ali cimento. O funcionário B, ele já cadastra compra de CP2, que também é um tipo de cimento. E o funcionário C cadastra ali só o nome CP2. Pessoal, nós temos aqui 3 pessoas, 3 seres humanos, falando do mesmo insumo, fazendo o mesmo cadastro, mas com 3 nomenclaturas diferentes. Isso aqui, para aquilo que nós conversamos ali atrás, engenharia de contexto, é péssimo para uma inteligência artificial. Isso aqui é péssimo para a sua empresa e a sua obra. Porque se você não consegue padronizar o nome dos insumos, com certeza a bagunça ela vai estar instaurada em todas as outras áreas. Então, padronização, você ter padronização para lançamento dos insumos, padronização para lançamentos financeiros, padronização para construção ali da EAP do seu orçamento, padronização para a construção do seu cronograma, tudo isso vai ajudar a ter uma melhor limpeza dos dados, uma melhor engenharia de contexto dentro do seu ERP, para que lá na ponta uma IA consiga entender aquilo que você padronizou ali como dados. Mas isso começa na ponta, começa com o ser humano, entendeu? Então, para nós é a mesma coisa. Para o relatório da IA, são 3 itens diferentes. Número torto é igual a decisão errada. Então, a mágica da padronização automática. Como que isso funciona? Hoje, dentro do Airo, nós temos uma ferramenta ali de lançamento financeiro, que ela pode ser através do WhatsApp ou através da aplicação web, do próprio aplicativo web que está ali na internet, do Airo, que ela faz um filtro dessas informações. Então, a pessoa lá, o funcionário que está responsável pelos lançamentos financeiros, ele manda ali uma nota fiscal, manda ali um comprovante, um cupom. O Airo vai fazer esse filtro, ele vai fazer a leitura dessa nota fiscal, vai fazer a leitura desse cupom, vai fazer a leitura, às vezes, até daquele documento de orçamento que você pega ali na loja. Ele faz o filtro, ele faz uma categorização, se é material, mão de obra, equipamento, e ele faz o lançamento padronizado ali dos seus lançamentos para que possa alimentar o seu estoque, possa alimentar a apropriação com o seu orçamento e possa conectar na ponta com a inteligência artificial, que vai pegar esses dados e trazer para você relatórios mais concisos, concretos e com dados limpos. Então, baseado em tudo isso que a gente conversou até agora, qual que é a pirâmide de implementação? Vamos para a prática agora aqui. Pedro, por onde eu devo começar? O que eu devo fazer hoje aqui dentro da minha construtora, hoje dentro da minha obra, para que eu tenha uma inteligência artificial me dando resultado na gestão da minha obra? Então, primeira coisa, a base aqui da pirâmide, como vocês estão vendo aí na imagem. A base, a fundação. Toda obra a gente começa por onde? Pela fundação. Que é o quê? Processos padronizados. Pessoal, se vocês não mexerem nos seres humanos, em primeiro lugar, na padronização ali, em como você trabalha as funções ali de cada integrante dentro da sua construtora, padronizar as ações que essas pessoas fazem ali na administração das suas obras, ou até mesmo você, às vezes você é uma pessoa que é autônoma, um engenheiro autônomo, que é você mesmo que faz os lançamentos, os orçamentos, os planejamentos, as compras. E se você, até mesmo você sozinho, não tiver uma padronização, você também vai estar entregando ali dados mal estruturados, que não são limpos para uma IA analisar futuramente. Então, a base da fundação, padronização dos processos. Os processos precisam ser padronizados dentro das empresas. Qual que é o meio da pirâmide ali, Pedro? A estrutura, os dados centralizados. E aqui eu dei o exemplo do Airo, que já é uma ferramenta pronta para fazer a centralização dos dados e ela é 100% voltado para a construção civil. Então, é uma ferramenta que tem um ERP embutido dentro dela e tem inteligência artificial já embutido dentro dela. Ela tem uma IA própria e ela também conversa com as maiores IAs do mundo, como eu demonstrei aqui para vocês. E lá no topo, somente lá no último processo, nós implementamos a IA de fato, com inteligência e contexto. Então, se você está aprendendo inteligência artificial hoje, já quer sair ali conversando com o Claude, com o ChatGPT, achando que vai ter um grande resultado na análise da gestão das suas obras, eu sinto muito. Se você não fez esses processos aqui, todos que eu te falei para trás, eu sinto muito, mas você vai se decepcionar com essa tecnologia chamada inteligência artificial. Então, nós ensinamos ali de cima para baixo, né? Começamos ali falando de engenharia de contexto, depois a gente veio ali para os dados centralizados dentro do Airo, e só por último eu falei do terceiro pilar, que é os processos padronizados ali com os seres humanos. Mas, na verdade, você precisa inverter essa ordem e já começar a partir disso aqui que eu acabei de te demonstrar. E se hoje você está planejando uma obra ou já está gerindo uma ou mais obras, você precisa que os seus dados estejam conectados a um software de gestão que está integrado a uma inteligência artificial. E essa ferramenta, esse software é o Airo. E o link para você ter acesso à contratação do Airo está aqui na descrição desse vídeo. E você, se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu a como você deixar a sua construtora preparada para linkar inteligência artificial nela, dá um like nesse vídeo aqui, compartilhe aí com os seus funcionários, os seus colegas de obra, de trabalho.
E se inscreva no nosso canal e fique atento aos próximos conteúdos. E conta aqui para mim nos comentários como que está os dados da sua obra hoje. Estão centralizados? Está só no WhatsApp? Está só numa planilha do Excel? Estão todos espalhados? Está um caos? Conta para mim aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.